Terceiro livro, capítulo 1. Foi dito anteriormente que todas as coisas quentes, frias, úmidas e secas em ato são assim chamadas, ora por possuírem uma das qualidades no mais alto grau, ora por predominar nela alguma das qualidades, ora por comparação com o médio do seu gênero, ora por comparação com outra coisa qualquer. Ensinou-se, além disso, como reconhecê-las com precisão. Resta ainda discorrer sobre as coisas que são tais em potência, antes explicando o que significa ser em potência. Ora, a explicação é breve, fácil e clara. Tudo que, embora receba o nome de uma qualidade, ainda não a possui, porém está inclinado a possuí-la, dizemos ser em potência. Como quando chamamos, logo ao nascer, racional a um homem, voador a um pássaro, caçador a um cão, veloz a um cavalo, atribuindo-lhes, como se já as possuíssem, qualidades com que toda certeza virão a possuir desde que nada exterior o impeça. De modo que, creio eu, é apenas em potência, não em ato, que dizemos serem tais aquelas coisas. Ato, afinal, é tudo que é acabado e presente. Potência é o que é inacabado e vindouro, e de certa forma apto a se tornar aquilo que o dizem ser, embora ainda não o seja. Pois nem é racional ainda o bebê, porém virá a sê-lo, nem é caçador o cão recém-nascido, já que sequer enxerga ainda. Porém é chamado assim porque poderá caçar desde que chegue à plena maturidade. No sentido mais próprio da palavra, dizemos serem em potência apenas aquelas coisas em que a natureza mesma, por um ímpeto próprio, chega à perfeição contanto que nada exterior a impeça. E também toda a matéria contígua às coisas em processo de vir a ser. E não faz diferença dizer contígua, conveniente ou própria, pois todas essas palavras denotam algo que é próprio de se tornar outra coisa sem o intermédio de nenhuma mutação a mais, como, por exemplo, o sangue, que dizemos carne em potência por necessitar apenas da mais mínima mutação para se tornar carne. Já a comida digerida no estômago não é uma matéria contígua à carne, mas precisa da mediação do sangue, sobretudo se for pão de cevada ou trigo, que estão ainda mais distantes da carne e necessitam de 3 transformações. O latim diz das transformações certas, para virar carne. De resto, mesmo todas essas coisas são chamadas de carne em potência e ainda, antes delas, o ar, o fogo, a água e a terra, inclusive a matéria comum a esses elementos. E tudo isso é dito de modo, ora mais, ora menos, impróprio. O primeiro modo, aquele pelo qual as coisas são ditas ser algo de potência, é o mais próprio de todos. No encalço dele vem o da matéria contígua, como se chamasses a fumaça de fogo ou o hálito de ar. Diz-se também em potência o que acontece por uma oposição acidental, como se dissesses, por exemplo, que um banho de água gelada, aplicado a um jovem de boas carnes, torna-lhe o corpo quente por acidente e não por potência própria. São todos esses, portanto, os modos por que as coisas são ditas quentes, frias, úmidas e secas em potência. Pergunta-se, não em razão, por que motivo dizemos que são quentes o castório, o píretro da África, a saponária, o nitrato ou a trufa, ou ainda porque chamamos de fria a alface, a cicuta, a madrágora, salamandra ou a papoula. Cairão sobre os modos já mencionados, ou é segundo outro modo que os dizemos tais? O betume, a resina, a banha, o azeite e o alcatrão são ditos quentes em potência porque ficam quentes em ato com muita facilidade. Não demoram nada, afinal, para pegar fogo. Ademais, claramente esquentam quando são postos em contato com os nossos corpos. Mas o minério de cobre, a trufa, a mostarda, o nitrato, o lírio amarelo, o meion atamanticum, o costo e o píretro, quando postos em contato conosco, parecem, alguns mais, outros menos, esquentar, mas nenhum é propenso a pegar fogo. Por acaso se enganarão os que consideraram apenas isto, se a coisa vira chamada com facilidade? Ele chama com facilidade? Afinal, não é isto que deviam investigar, mas sim se ela vira brasa, já que a brasa não é menos fogo do que a chama.
A única diferença entre ambas é que a chama é produzida quando o ar ou algo aéreo se incendeia, e a brasa quando é a terra ou algo terreno que queima. Até aqui o discurso é coerente, pois vemos que todo medicamento que se incendeia facilmente pelo contato com fogo esquenta-nos também a nós, a não ser que o corpo, por ser denso demais, não absorva bem. Deslindar-se-ão melhor essas coisas nos livros sobre os poderes dos medicamentos. Enfim, todas as coisas que esquentam o nosso corpo pegam fogo de pronto. Mas como estão, dizem? Não as sentimos quentes quando as tocamos? Mas não sei por que razão o perguntam. Pois se disséssemos que as coisas acima mencionadas são quentes já em ato, aí sim se admitiria estranhar por que não parecem quentes a quem as toca. Ora, mas é pela facilidade com que ficam quentes que dizemos que elas são tais em potência. Nada há de estranho, portanto, se não esquentam quem as apalpa. Assim como a lenha não faz crescer o fogo enquanto não é vencida por ele e transformada. O que só acontece transcorrido algum espaço de tempo. Do mesmo modo, os medicamentos não mudam o calor dos viventes sem que sejam antes transformados pelo mesmo calor. Um é o modo de esquentar do fogo ou do sol, outro, o de cada um dos medicamentos mencionados. O fogo e o sol são quentes em ato, os medicamentos de modo algum. Por isso, tampouco podem esquentar a nós sem antes se tornarem mais tais em ato. É de nós, no entanto, que recebem a passagem ao ato, tal como as canas secas a recebem do fogo. Do mesmo modo, todo pedaço de lenha é, por sua própria natureza, frio, mas os mais secos e finos se convertem em fogo com facilidade. Já os mais úmidos e grossos requerem mais tempo. Não há nada de estranho, portanto, se também os medicamentos precisam, em primeiro lugar, ser quebrados em pedaços menores e mais finos, e, em segundo, passar algum tempo, por breve que seja, em contato com os nossos corpos para ficarem quentes. Se esperas, no entanto, que já estejam quentes antes de os quebrares e esquentares, parece-me que já esqueceste o que significa quente em potência, pois o submete a uma prova adequada apenas ao que é quente em ato. Nem tampouco isto me parece estranho, que precisem receber calor primeiro para depois o darem de volta, visto que se passa o mesmo no exemplo da lenha. Esta conserva e aumenta o fogo em vias de se apagar, mas não sem antes receber dele algum calor. Não é, portanto, absurdo pensar que o calor dos viventes use os medicamentos à guisa de combustíveis, do mesmo modo como o calor consome a lenha, pois é o que vemos acontecer. Se, porém, o corpo for sobremodo gelado, o medicamento não aquecerá mesmo que o moas até as menores partículas e os salpiques pelo corpo. Por isso, nessas ocasiões, esfregamos as partes geladas do corpo com tais medicamentos, ao mesmo tempo atiçando o calor para a fricção e rarefazendo o que estava até então adensado pelo frio, de modo que o medicamento consiga, sim, penetrar no corpo do animal e, pelo contato com o seu calor inato, transformar-se. E mesmo que apenas a menor partícula desse medicamento adquira um calor inato, espalhe-o em seguida por todo o corpo por causa da contiguidade das partes, assim como da menor das centelhas, uma tocha recebe a maior das chamas. O fogo, então, passa a consumi-la por inteiro sem necessidade de outra centelha. Em tudo, pois, que é em potência quente, o calor ainda não predomina sobre o frio, mas está próximo de predominar, necessitando apenas de um breve auxílio exterior para que vença. Esse auxílio é prestado ora pela fricção abundante, ora pelo fogo ou pelo contato com qualquer outro corpo de natureza quente. Não é, pois, difícil explicar por que motivo algumas coisas, ao entrarem em contato com o nosso corpo, são propensas a esquentá-lo no mesmo instante, e outras levam mais tempo. Pois das coisas que são próximas do fogo, algumas acendem na hora, como o pavio, a tocha fina, o alcatrão e a carne seca, cana seca. Outras não são consumidas senão pelo longo contato, como a lenha verde. Agora, porém, me parece melhor estabelecermos algo que só receberá uma demonstração completa na obra sobre as potências naturais. Não obstante, utilizaremos como fundamento para o assunto presente, que o corpo inteiro possui quatro potências, das quais a primeira conduz para o interior o que lhe é próprio, a segunda o retém, a terceira o altera, e a quarta segrega o que é alheio. E são essas as potências da substância de cada corpo,
constituída, como dissemos, da mistura do quente, do frio, do seco e do úmido. E quando o corpo transforma, através de uma das qualidades que o compõe, aquilo com que entra em contato, não devemos, neste caso, pensar nem que ele opera isso por meio de sua substância inteira, nem que ele possa assimilar a coisa transformada. Dessa forma, a coisa transformada nem sempre será capaz de nutrir o seu transformador. Se, no entanto, o corpo a transformar suficientemente, isto é, se operar por meio da sua substância inteira, aí sim, tanto assimilará a coisa transformada quanto será por ela nutrido. Não é outra coisa a nutrição, afinal de contas, senão a assimilação perfeita.